Além da atenção com as fêmeas, os criadores precisam oferecer piquete ou baia maternidade de qualidade. Afinal, o ambiente onde a bezerra irá nascer tem efeito direto na saúde e desempenho das recém-nascidas. O manejo e tamanho do piquete ou baia maternidade é também um importante fator nesse processo. O local onde os partos vão ocorrer devem ser em um ambiente seco, com boa ventilação e, acima de tudo, limpo. Além de melhorar o ambiente para a vaca gestante, reduz a possibilidade de ocorrência. E o assunto vem sendo discutido entre os conselheiros do Alta Cria. Então, o Alta Cria está fazendo aqui, na verdade, trazendo uma ajuda imensa de dados, porque nós temos dados brutos que nos indicam que há uma maior mortalidade para aquelas bezerras que não nascem em uma baia corretamente dimensionada e preparada, que nascem no compost, assim como aumentaria os casos de diarreia. Mas são dados brutos, dados preliminares. Ou seja, o Alta Cria traz para a gente a necessidade de realizar mais estudos científicos. O que a gente pode já adiantar é que tudo depende do tipo de cama que a gente está falando. Então, o compost bar, se tiver uma cama bem manejada, uma cama que realmente está acontecendo a compostagem, que está sendo trocada corretamente, uma cama mais seca, por exemplo, talvez isso não traga tanto prejuízo assim para as bezerras. Agora, o que a gente tem visto, na realidade, são camas muito mal manejadas, muito úmidas, muito quentes, com uma contagem de bactérias muito elevada. E isso sim poderia causar mal aí para as bezerras. O compost barn é um sistema onde os animais ficam soltos e podem caminhar livremente dentro do galpão, visando primeiramente melhorar o conforto e bem-estar dos animais e, consequentemente, aprimorar os índices de produtividade do rebanho. Assim como todo o sistema de confinamento para bovinos leiteiros, as técnicas são fundamentais para colher bons resultados produtivo e econômico. É escolher um material adequado para a cama, que seria ou a serragem ou então uma maravalha, que são materiais mais caros do que, por exemplo, a casca de café, que também pode ser utilizada, mas em proporções menores. Então, a escolha da cama. Depois, a taxa de lotação das vacas nesse compost, que varia aí de 12 metros quadrados por vaca, 15 metros quadrados, dependendo da umidade daquele momento, daquela região. Então, se atentar a isso. Colocar muitas vacas de uma vez numa área pequena pode prejudicar o manejo da cama, porque essas vacas vão defecar muito, vão urinar e aí realmente a fermentação pode ser prejudicada. Outro fator é a ventilação. A gente tem visto alguns produtores construindo compost, mas economizando no ventilador ou deixando o ventilador desligado. Porque a gente sabe que o ventilador consome muita energia elétrica também, a depender da marca. Então a gente precisa ter um projeto feito por um profissional que vai avaliar o clima, o vento, a taxa de lotação que o produtor quer trabalhar para colocar ventiladores que sejam capazes de secar essa cama corretamente. Depois temos o revolvimento dessa cama, que deve ser feito aí pelo menos 2 vezes por dia. Então esses cuidados são essenciais para que a gente consiga uma cama bem manejada. E, de acordo com o tempo, essa cama tem que ser reposta. E essa reposição, o que a gente tem visto na prática, é que muitas vezes não acontece da maneira correta, porque a cama, muitas vezes, esse material está muito caro. Então a serragem fica muito cara, a maravalha fica muito cara, o produtor não compra, espera para comprar, começa a chover demais, podemos ter chuvas com ventos, aonde às vezes as instalações mal planejadas chove dentro da baia, dentro da cama, então fica um lamaçal. Então, isso seria um exemplo, né, de cama mal manejada. Então, ter as bezerras nascendo nesse tipo de instalação, a gente pode sim ter muitos problemas, porque ali a contaminação bacteriana, a contagem, né, de bactérias ali vai ser realmente muito alta e muito desafiador para um animal que ainda não tem nenhuma imunidade, que ainda vai tomar o colosso. Já no sistema freestyle, é criado camas que podem ser de areia ou borracha triturada. As baias são divididas em 2 partes. Uma ao descanso dos animais e a outra à alimentação e exercícios. Quando a gente fala em fazendas que tem freestyle como instalação, o local ideal é sempre fazer uma baia de parição. Porque no freestyle não é um local adequado para que essa bezerra nasça, porque é muito duro, muito sujo, então é sem chance. Tem freestyle, tem que ter baias de parição. Baia de parição em anexo, bem pertinho ali do freestyle. Quem trabalha com compost, aí depende do manejo dessa cama. Então a cama está sendo bem manejada, a cama está realmente compostando,
Bem, se ela estiver compostando, o que a gente tem de dados preliminares mostram que talvez não haja problema para a bezerra nascer nessa cama. Agora, a cama não está boa, a cama realmente está com muito prejuízo na sua fermentação ou na secagem, aí vale a pena esse produtor investir em baias maternidade. Devem ter mais ou menos 4 metros por 4 metros, 4 por 4. Você pode utilizar materiais simples mesmo, não muito caros, para fazer esse fechamento. Tá? Ou seja, 16 metros quadrados de cama seria uma boa metragem, e aqui o material que a gente vai colocar para essa vaca parir é muito importante, que seja um feno seco ou que seja uma serragem limpa, nova, mas de preferência até um feno seco. Então o produtor pode fazer esse feno na propriedade, né? Com uma gramínea de baixa qualidade para ficar mais barato, ou então comprar um feno de baixa qualidade para esse fim, ou então utilizar ali uma serragem, por exemplo, para ser ali a base mesmo onde a vaca vai deitar e parir a bezerra. Antes de empregar qualquer sistema de confinamento na propriedade, é indispensável que o produtor estude a região e o clima para que seja feita a melhor definição para os animais. Se você estiver no sul do Brasil, vai para o freestyle que você não erra. Agora, se estiver do sudeste para cima, você tem as duas opções. E aí, se a sua área for muito pequenininha e você não tiver para onde jogar o dejeto, por exemplo, que no freestyle tem mais dejeto, o compost é a saída. Se os seus animais são heterogêneos de tamanho, o compost é a saída. Agora, tem situações que o freestyle é a saída, pode sim proporcionar muito bem-estar para as vacas e, inclusive, mais conforto, porque a vaca vai ficar mais tempo deitada. Com uma pecuária precisa, com menores ocorrências na propriedade, como morte de bezerras durante as primeiras horas de vida, é essencial que os produtores adotem práticas eficientes de manejo dos animais recém-nascidos. E o programa Alta Cria oferece a oportunidade de troca de experiências entre criadores de todo o país que vivem as suas realidades específicas e também disponibiliza aos participantes materiais com orientações. Porque a pecuária leiteira, na minha opinião, é a mais trabalhosa, que realmente necessita que o produtor seja um excelente profissional. Não só pecuarista, como também um excelente agricultor. Então ele precisa ser bom em tudo. Dessa maneira, quando a gente encara o negócio leite como um negócio que precisa ser rentável, ter uma taxa de retorno do capital acima de outras atividades ou mesmo aplicações financeiras, a gente começa a entender que é necessário mensurar, né? Olhar para os números, não só números produtivos da vaca ou reprodutivos da vaca, que claro são muito importantes, mas também para o futuro do rebanho, que são as bezerras e são as novilhas. Então, como o produtor precisa ser muito eficiente, um profissional realmente que pensa no negócio, no dinheiro, ele precisa ter números, ter parâmetros. E antes do Alta Cria, nós não tínhamos nada para comparar, né, no ponto de vista Brasil, né, vamos falar assim. Então, o Alta Cria traz isso para a gente, traz números, onde nós podemos comparar no que a gente está bom, no que a gente está ruim, no ponto de vista agora de bezerras e de novilhas, aonde a gente pode melhorar. Além disso, o programa, ele não só traz os números, mas ele também traz conceitos, traz informações, ele consegue pegar um artigo científico que está em inglês, traduzir isso para o português e facilitar para que o produtor, os funcionários consigam entender o que a ciência está fazendo. Então, esses números poderão ser comparados na fazenda, a gente pode avaliar o que está ruim, o que está bom, o que pode melhorar, pensando sempre no negócio, né? Um negócio onde o produtor precisa ganhar dinheiro. E aí, antes, a gente tinha cria e recria como um grande gargalo, muitas fazendas ainda têm como um grande gargalo, mas vejo que as fazendas do Alta Cria, que levam realmente a sério e seguem recomendações e instruções, estão se destacando muito e tendo indicadores muito eficientes para cria e para recria. E os materiais também são publicados, a gente não pode esquecer isso, né? Então, quando a gente tem uma coisa escrita, né, que é o padrão ouro, por exemplo, surgiu uma dúvida, a gente tem um material para ir lá, para ver qual que se o meu problema pode ser resolvido por esse manual, esse guia, porque antes realmente nós estávamos no escuro. A gente olhava muito para os Estados Unidos, muito para fora, coisas que às vezes não eram muito a realidade do Brasil.